Olá, eu vou falar sobre a equação, tá? No caso, especificamente, equação de primeiro grau, é só uma introdução do que é uma equação, tá? Existem equações muito mais complexas que essa daqui que eu vou mostrar, mas o que é uma equação? Como é que ela se caracteriza? Como é que a gente identifica que é uma equação? Ele tem esse sinal de igualdade aqui, ó. Então eu tenho uma equação. E qual que é a analogia que a gente faz de uma equação? É de uma balança. É como se eu tivesse um prato desse lado, tá? E eu tivesse um prato do outro lado, ó. E a ideia aqui é para eu manter esses dois pratos em equilíbrio. Então eu tenho 8 de um lado, eu tenho que ter 8 do lado esquerdo também. Então eu tenho 8 do lado direito, eu tenho que ter 8 do lado esquerdo. Então a pergunta que a gente deve responder numa equação é qual o valor de x, ó, está vendo esse x aqui, ó? Qual o valor desse x para quando eu somar com 3 dá 8. Então o que está escrito aqui na equação? Tá? O x é chamado de incógnita, tá bom? Então tá escrito assim, ó, que x, um valor, que eu não sei qual que é o x, mais 3, somado mais 3, vai ser igual a 8. Então qual que é o valor que eu somo 3 que dá 8? Acho que todo mundo vai concordar comigo que é o 5. Se eu fazer 5 mais 3 dá 8. Ou seja, 8 é igual a 8. Então qual que é o valor do x aqui? X é igual a 5. X é o valor que, quando eu coloco aqui, ó, eu coloco no lugar do x, se eu colocar 5 no lugar do x, eu somar 3 vai dar 8. Então vai ficar 8 igual a 8. Então o valor de x é igual a 8. Tranquilo até aqui? Então, essa daqui é uma equação muito simples de resolver. Só que existem equações que são muito mais complexas, e para isso a gente tem técnicas para resolver, tá bom? Então, ó, por exemplo, essa equação aqui ó, já começa a ficar complicado. Qual que é o valor de x aqui? Pode ser um valor quebrado, por exemplo, tá bom? Nessa outra aqui, já fica mais complicado ainda, porque eu tenho o x do lado esquerdo e x do lado direito. Então, eu tenho que substituir somente um valor de x para igualar a equação. Já começa a ficar complicado. Como é que a gente resolve, no geral, uma equação? A ideia para você resolver uma equação, como é você achar o valor de x, você tem que falar que x é igual a alguma coisa, ok? Tem que falar que x é igual a alguma coisa. Ou seja, eu tenho que isolar esse x. Eu tenho que, nesse caso aqui, ó, dessa equação, 3x mais 5 igual a 20, eu tenho que tirar esse 5x aqui e passar ele para o outro lado, para eu deixar somente o x aqui. E depois eu tenho que tirar esse 3 daqui, tá bom? Então vamos ver o processo aqui, como é que faz? Então, basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o mais 5 para o outro lado. Quando eu passo o mais 5 para o outro lado, é sempre assim, tá? Tá vendo que a gente tem um mais aqui? Esse mais vira menos, tá bom? Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Ó? Eu vou escrever aqui, ó. 3x é igual a 20 menos. Por que menos? Porque eu estou invertendo esse sinal mais aqui, porque eu estou passando o 5 para o outro lado, ok? Menos 5. Era mais 5, virou menos 5, ok? Então, como é que a gente faz agora? Ó? Copia 3x, que eu não vou fazer nada. Toda vez que eu não faço nada na matemática, eu simplesmente copio. Mas eu vou resolver essa operação aqui, ó. 20 menos 5 é 15, ok? E o que eu faço com esse número que está multiplicando o x aqui? Eu vou passar ele dividindo, tá? Quando eu estou multiplicando, eu passo dividindo, ok? Então vai ficar assim, ó, x igual a 15 dividido por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? Também é 5. Por coincidência, é igual o x da questão anterior, ok? Então, nesse caso aqui, x é igual a 5. Vamos verificar se é verdade? Substitui o 5 aqui, ó. Substitui o 5 aqui. 3 vezes 5 é 15, mais 5 dá 20. 20 é igual a 20, então tá certo o que eu fiz aqui. Ok? Vamos para uma próxima aqui, ó. Esse tipo de equação aqui, ó. Como eu falei para vocês, o objetivo é isolar x. Só que eu tenho x aqui e tenho o x do lado direito também. Então eu tenho que passar um dos x para um dos lados, tá? Eu recomendo sempre você passar o x menor para o outro lado, tá bom? Por quê? Porque, ó, repara, se eu passar o 5x para o outro lado, vai ficar menos 5x. Menos 5x mais 2x. Aí vai ficar um número negativo, fica mais complicado você trabalhar assim. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para ficar mais fácil, eu vou passar esse 2x para cá, e aí ele vai ficar como menos 2x. Eu já vou mostrar o que eu vou fazer aqui. E esse menos 4 aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. E aí, como é menos 4, vai ficar mais
4. Vamos fazer o processo aqui, ó. Eu vou passar primeiramente, então vamos fazer aqui aos pouquinhos para não confundir. Primeiramente eu vou passar o 2x para esse lado. O 2x, como não tem sinal nenhum aqui, ó, ele é mais 2x. Sempre quando não tem um sinal, ele é mais, tá bom? Então eu tenho 5x. Como eu vou mudar ele de lado, ó, o que é mudar ele de lado? Ele vai passar para o outro lado da igualdade, ok? Então ele vai ficar menos. Menos o quê? 2x. Ó, ok? Menos 4. Menos 4. Tá bom? Ó, repara que o 5x e o menos 4 eu só copiei. Tanto faz a posição do 2x aqui, tá? O 2x poderia estar do lado direito do menos 4. Não ia afetar nada o resultado, ok? E o restante eu copio. O que eu copio? Eu vou colocar a igualdade, tá aqui a igualdade, e o mais 11 aqui, ó. Mais 11 aqui. Sendo que o 2x foi para o outro lado, ok? Quais são as operações que eu posso fazer ainda? Ó, eu já posso realizar essa operação aqui, ó. Quanto eu tenho 5x, eu tiro 2x, é 5 menos 2, que vai dar 3x. 3x o quê? Menos 4, opa, menos 4, igual a mais 11, tá bom? O que eu vou fazer agora? O meu objetivo é isolar o x, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que passar esse menos 4 para o outro lado. Como é que eu passo o menos 4 para o outro lado? Eu vou inverter o sinal, então eu vou fazer assim, ó, 3x é igual, ok? O 3x por que eu copiei? Porque eu não vou fazer nada com ele. Como era menos 4x, vai ficar agora, eu vou fazer também de azul, tá? Só para não confundir, vai ficar mais 11, mais 4. Repara, era menos 4, agora virou mais 4. Tá bom? Então, o que a gente resolve aqui? Ó? Vai ficar 3x é igual. Mais 11 mais 4 dá 15. Puxa, e o x também. Tá? E o que a gente faz aqui também? A gente pode fazer aqui para isolar o x. Aqui eu tenho 3x, eu quero só x. Tá? Que meu objetivo é só achar o valor de x, não é eu achar o valor de 3x. Eu vou pegar esse 3x aqui e vou passar ele dividindo. E como ele está multiplicando, eu passo dividindo. Se tivesse dividindo, eu passaria multiplicando, ok? Então eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar x igual a 15 dividido por 3. Qual o valor de x? É 5 também, tá? É coincidência isso aqui, tá bom? Foi os exercícios que eu peguei na internet aí. Então, por coincidência, deu 5 também, tá bom? Desculpa aí a coincidência. Continuando aqui, o último exercício. Ó, esse exercício aqui foi um aluno que mandou. Então, foi o que me motivou a fazer o vídeo, tá bom? Então, ó, o que eu posso fazer aqui, ó, para facilitar a vida? Eu posso fazer o quê, ó? Eu posso resolver algumas coisas aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o x? Eu vou resolver isso aqui primeiro, ó. Eu vou copiar aqui, ó, 5x mais 4, ok? É igual 3x menos x, eu tenho 3x. Eu tiro 1x, vai dar quanto? 3 menos 1 vai dar quanto? 2x mais 3, ok? E agora o que eu faço? É o mesmo processo da equação anterior, tá? Eu vou passar, eu vou colocar eu vou pegar o x menor, que é esse daqui, ó, 2x, e vou passar para o outro lado. Então vai ficar como? Como ele não tem sinal, é a mesma coisa que eu ter um mais aqui. Então vai ficar assim, ó, 5x menos, por que menos? Porque eu vou inverter esse mais aqui, ó, vai ficar 2x. Toda vez que eu passo para o outro lado da igualdade, eu inverto o sinal. Aí eu vou copiar o mais 4 aqui, ó, o igual, e do outro lado vai sobrar só o mais 3, tá bom? Da mesma forma que no exercício anterior, esse menos 2x, ele poderia estar do lado direito do mais 4, tá bom? Não tem problema. Ou do lado esquerdo do mais 5, não faria diferença nenhuma pro resultado, ok? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui eu consigo resolver, ó, 5x mais, x com x aqui, ó, eu consigo subtrair. No caso, ó, eu tenho 5x, eu tiro 2x, vai ter quanto? 5 menos 2 dá quanto? Dá 3x. 3x mais 4 igual a 3, mais 3, tá? 3 ou mais 3 é a mesma coisa, tá? Eu podia colocar só 3 aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 4 para o outro lado. Quando eu passo o 4 para o outro lado, eu vou inverter o sinal dele. Então vai ficar assim, ó.
Eu vou copiar o mais 3 aqui e vai ficar menos o quê? 4. Ok? Por que ficou menos 4 aqui? Porque aqui era mais 4. Então aí, ó, continuando aqui, ó, 3x vai ser igual a quê? Cuidado aqui, ok? Isso aqui eu estou somando dois números inteiros. Cuidado que o 4 ele é maior que o 3. Eu já tenho um vídeo sobre operações de números inteiros aqui no canal. É só olhar que mostra isso aqui direitinho. Mas eu tenho mais 3 menos 4 vai dar quanto? Vai dar, cuidado, é menos 1. Aqui vai dar menos 1, ok? Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair, ou seja, quanto que é 4 menos 3? É 1. E eu vou manter sempre o sinal do maior em módulo. No caso aqui, quem que é o maior? Não é o 4? Eu vou manter o sinal do 4. Ok? Eu ensino isso aí num vídeo de operações com números inteiros, na playlist lá sobre números, ok? E aí eu vou continuar isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui em cima de novo, ó, só para continuar aqui, ó, ok? Ó, eu vou continuar aqui, ó. Menos 1, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o x. Eu vou passar esse 3 dividindo. Ó. Vai ficar assim, ó. X é igual a menos o quê? Menos 1, tá bom? Dividido por 3. Por que dividido? Não estava multiplicando aqui. Quando não tem nada aqui, é multiplicando, tá bom? É 3x, 3 vezes x. E eu passo dividindo. Sempre na igualdade eu passo ao contrário. Se era multiplicando, eu passo dividindo. Se tivesse dividindo, eu passaria multiplicando. Se, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Ó, se fosse assim, ó, x e 3 menos 1, como é que eu passaria para o outro lado? Eu passaria multiplicando. Então ficaria assim, ó, menos 1 vezes 3. Que no caso aqui daria menos 3. Que não é o caso desse exercício, é só um exemplo, ok? Tá bom? Então é basicamente isso. Qual que é o valor do x aqui, ó? Menos 1/3. Ó, repara que se você tentar fazer isso aqui de cabeça, ia ser muito difícil você descobrir que o valor de x é menos 1/3. Por isso que você tem que saber todo esse processo aqui. Tá bom? Você resolve a maioria das equações de primeiro grau simples aí. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida é só falar aí. Até mais.